Os evolucionistas, os filósofos de esquerda, todos eles se apegam nessa questão de que a humanidade é uma questão cultural. Ou seja, é uma construção cultural. E que essa construção está sendo realizada paulatinamente. Mas veja bem, se o homem veio da ameba, ele veio como um ser. E agora eu estou usando os princípios da filosofia e da ciência. Estou esquecendo a Bíblia. Então vamos dizer que o darwinismo está correto. O homem veio da ameba. Quando ele se constitui anatomicamente nisto que nós chamamos de homem, era necessário que a humanidade estivesse lá encarnada para ensiná-lo a ser homem. Tem que ter um primeiro humano. De onde é que surgiu o primeiro humano? Quem é que aculturou esse ser? Quem é que transferiu para ele a humanidade? Você está compreendendo? Está compreendendo? A humanidade não é comportamento? Não, a humanidade também é comportamento. A humanidade é tudo aquilo que envolve este ser que hoje domina a Terra. Né? É cultura, é arquitetura, é comportamento, sentimento, critério, juízo, lógica, racionalidade. Tudo isso é humanidade. Tudo isso é humanidade. Mas isso precisa ser transferido. Eu transferi a minha humanidade para os meus filhos para os meus netos, e ele para os netos e para os filhos deles. Nós vamos passando de pai para filho, né, toda a nossa cultura. Agora, se o ser veio da ameba, quem é que ensinou ele a fazer isso? Mas é que daí o que Darwin vai dizer que não é que ele veio num processo evolutivo e se tornou biologicamente, fisicamente o que somos hoje, e tcharam, alguém... Eles não têm explicação. Eles vão ter que dizer que essa inserção veio acontecendo paulatina. Que é burrice também, mas enfim, é a única lógica que tem para dizer. Não tem lógica, né? Eles ficam tentando forçar uma situação. Porque, na verdade, a teoria de Darwin não é só da evolução, mas é da seleção das espécies. Então, e aí a questão da seleção das espécies é que o homem como nós o conhecemos, quando ele nasce, ele é muito frágil. Ele não sobreviveria. Por exemplo, o cavalo nasce, meia hora depois já está caminhando, já está se virando. E assim acontece com a maioria dos mamíferos, né? Só para nós termos uma ideia, né? E o homem? O homem nasce e larga ele lá, ele morre. Ele não consegue sobreviver. Não é verdade? Até que ele atinja uma certa... Hein? Alimento. Mas quem é que vai dar alimento para ele? Primeiro é o seguinte, no processo evolutivo, né, ele não nasceu de uma mãe. Ele não nasceu de uma mãe. Então, ele precisava de ele precisava de que alguém o recepcionasse, um ET da vida. Agora eu vou te ensinar a humanidade. É necessário que tenha tido um primeiro homem. Então, a pergunta que se faz para a filosofia e para a ciência: quem foi o primeiro homem? Quem foi o primeiro? É assim, é uma bobagem muito grande, sabe? A gente ficar discutindo certas coisas com a filosofia e com a ciência. Ah, mas eu não acho, eu não acredito, eu não aceito. Isso, não é assim que a gente defende o Evangelho. Assim nós não conseguimos nem ser ouvidos. Nós temos que pegar aquilo que é o argumento deles e jogar contra eles. Falar, rapaz, você está certo. Eu falei com o meu professor de filosofia e de dialética, eu falei, você está certíssimo, rapaz. Você pega o livro da Marilena Chauí, que é aquela esquerdista maluca lá de São Paulo, né? O livro dela de introdução à filosofia traz o caso da Amala e Kamala, e que ela advoga essa tese, que é a filosofia, isso é a filosofia e a ciência, né? De que a humanidade é uma formação cultural e é uma construção cultural, e que pode ser perdida também. Mas para que eu vou discutir isso? Eu quero saber quem foi o primeiro humano. Eu quero saber quem é que descarregou essa cultura todinha em alguém.
Eu quero saber quem é que ensinou, no processo evolutivo, alguém, ser humano, a ponto dele encarar a seleção das espécies e vencer. E vencer. Porque o que nós vimos no caso dessas duas meninas, elas encostaram lá nas lobas e estavam vivendo como lobas. Inclusive comiam carne podre. A sua visão se habituou, tanto que os lobos vivem à noite, né? Durante o dia eles se escondem. Então a sua visão ficou tão habituada a ficar no escuro, né? Que não conseguia enxergar direito durante o dia, né? Aquilo ofendia as vistas. Então elas gostavam de enxergar mais à noite, tinha mais facilidade, né? Ou seja, passaram por um processo de adaptação animal, né? Então, elas não tinham nenhuma humanidade em si. Não tinha nenhum tipo de afetividade. E ficam como animais, né? Tem outros casos com outros tipos de animais e tudo, né? Que aconteceu essa transferência de comportamento, né? De comportamento. Mas a humanidade não é só comportamento. Agora, é muito interessante você pegar isso e jogar contra a pessoa. Jogar contra a filosofia. Não, tá bom, então tá certo. Quem é que foi que ensinou isso para o primeiro? Tem que ter tido um primeiro. Concorda? Tem que ter tido um primeiro. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro humano? Aí, por isso que eu falo, se a Bíblia tivesse escrito que Deus fez um bebezinho, aí era um problema, eu não tinha argumento contra eles. Mas a Bíblia diz que Deus criou Adão, a humanidade. Que Deus fez o homem pronto, adulto, maduro, em plena faculdade. Então, a cultura já estava dentro de Adão. O que a Bíblia está nos mostrando é que esse processo cultural, ele foi inserido dentro de Adão. Adão nasce um ser humano pronto. Nasce, inclusive, com a possibilidade de errar, de pecar. Isso é próprio da humanidade, né? Ele nasce até com essa característica, né? A capacidade de escolher o errado, né? De fazer a coisa errada. Aí quando você volta, né? Porque eu fiz essa pergunta dentro de sala de aula. Eu falei, quem foi o primeiro humano? Não tem resposta. Fica dando volta, dando volta. O homem fez... Aí eu falo assim, olha, eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. A Bíblia diz que Deus criou a humanidade. O que foi, Paulo, que você falou? O homem criou a humanidade da mulher. A Bíblia fala, far-lhe-ei uma... A Bíblia fala, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. É a altura. A altura. Deus fez a mulher do mesmo tamanho do homem. Mas o... Cultural, né, pastor? A gente acredita nas suas competências, né? Nas suas competências interiores, né? Mas é uma coisa que não tem resposta. Eles não conseguem dar resposta. Aí você pode falar, eu tenho a resposta. Deus criou o ser humano. Quando Deus criou, não criou um ser, criou um humano. Criou ponto. Quando nós falamos que o homem nasce pronto, aí na sua humanidade, aí quem advoga essa tese é a eugenia. A eugenia diz que já nasce humano. E que uns nascem diferentes dos outros, e que uns nascem melhores que os outros. Porque aí não é um processo de aprendizado, não é cultural, não é um processo. O processo agora é só para despertar essas potencialidades. E isso vem do paganismo, isso vem de Platão. Porque Platão dizia que as almas pré-existentes, cada uma delas tinha suas potencialidades. Então quando ela nascia, já nascia pronta. Inclusive o processo de ensino filosófico de Sócrates chama-se maêutica. E por que maêutica? Maêutica em grego quer dizer parto. A mãe de Sócrates era uma parteira. Então Sócrates dizia que não precisava ensinar nada a ninguém, mas apenas ajudar a parir a ideia. Porque o conhecimento já estava dentro da pessoa. Porque a pessoa já nasce com o seu saber. Porque a alma é pré-existente. A alma já vinha com toda a sua existência, né, antes de encarnar, com todo o seu conhecimento,
já vinha pronta. Então, Platão falava assim, olha, a dor que eu preciso produzir em você é a dor de parir a ideia que já está dentro de você. O conhecimento está dentro de você. A resposta está dentro de você. Jesus fazia muito isso com os religiosos, né? Jesus fazia muito isso com os religiosos. Ele devolvia a pergunta com outra pergunta, né? Esse é o processo de maiêutica. Baseado na nossa aula de cosmovisão bíblica, né, de fundamento, tudo que a gente falou, você acha que esse conceito está correto? Para mim não importa. Importa saber o seguinte: Deus, quando criou a humanidade. Deus criou a humanidade. Agora, eu, como apologeta moderno, que é a cosmovisão, eu tenho que trabalhar os critérios da humanidade e jogá-los contra eles. Porque se eu falo com eles, não, você está errado. A pessoa já nasce humana, antes de parir já é humano. Então fica uma discussão que não tem cabimento. Por quê? Eu estou pautado num assunto bíblico e eles estão pautados em outro paradigma, naturalista. É choque completo, é uma antinomia, são normas contrárias. Isso não leva adiante, isso só leva ao isolamento. Isso aí não adianta mexer com esses cristãos, eles são idiotas. Então, o que eu prefiro fazer? É pegar o argumento dele e agora pedir a ele, você tem que me dar uma resposta. Eu não vou discutir o seu argumento, eu não preciso dizer que o argumento dele está certo. Então tá bom, eu vou admitir que o seu argumento esteja certo. Quem é o primeiro homem? Eu quero que você me dê uma resposta. Porque alguém teve que ensinar a humanidade para esse ser. Você não está dizendo que a humanidade é uma construção cultural? Então tá bom, eu vou admitir que seja. Quem é que ensinou essa construção cultural para o primeiro ser? Até por causa da seleção das espécies. Como é que ele conseguiu sobreviver? Porque nós sabemos que o homem só consegue sobreviver porque ele é capaz, em sua plena humanidade, de transformar pedra em faca. Mas isso precisou ser ensinado.